Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Luz e paz nessa segunda-feira, RuivoCast Espiritualidade, sempre trazendo um caminho que possa acalentar, que possa trazer paz, serenidade, né? Tanto mental como também uma conexão com o espiritual, e claro, com isso as consequências, né, são recebidas no nosso corpo físico, né? Nessa roupagem que a gente tem aqui, mediante o teatro da vida, né? Onde se alimenta, aqui onde fica o nosso perispírito, nosso espírito, todo nosso conjunto da obra, né? O ser humano tem essa capacidade de ter esse privilégio relacionado ao que existe de maior no plano superior, né? No plano astral, enfim, em tantos outros planos que existem aqui acima da gente, e que a gente tem um período de vida nesse planeta Terra. Quando você sai de cima, segundo explicam boas pessoas que conhecem, a gente faz um contrato lá em cima, assina e vem cumprir ele aqui. Agora a pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim e para onde eu vou? Essa é uma pergunta que precisa ter resposta. E aí quando nós não conseguimos cumprir muito bem nossos contratos, ou a gente acaba virando um estorvo no planeta, e aí começam as questões emocionais, e depois delas as doenças, né, que podem refletir no seu expurgo aqui da Terra, né? Afinal de contas, nós respiramos, aproveitamos da chuva, tomamos o sol, né? Aproveitamos da lua, das estrelas, dessa sensação deliciosa que a vida nos dá. E o que nós damos para ela? Talvez algo para ser refletido. A espiritualidade é assim, quando a gente conversa sobre isso, a gente tenta refletir. E o nosso objetivo maior, nosso propósito aqui é comunicação relevante que transforme a minha, a nossa aqui e a sua aí, né? Portanto é isso, é a transformação mútua. Afinal de contas, todos nós somos apenas um. Está no ar o RuivoCast Espiritualidade. Gente, vamos aprender um pouquinho sobre apometria. Muito tempo estava querendo trazer sobre esse assunto e hoje estou recebendo aqui um educador, uma apômetra, uma apômetra hoje aqui, que é o Rafael Kersh do Amaral. Primeiro de tudo, muitíssimo obrigado pela tua presença. Boa noite, obrigado. Você está bem? Estou bem, cansado, mas bem. Voltei da escola agora. Pois é, deu aula o dia todo hoje? O dia todo. Hoje foi tranquilo, porque é de tarde e à noite. Ah, de tarde e à noite? À noite. Eu dou aula na educação de jovens e adultos também. Ah, você pega as crianças... As crianças à tarde e à noite os adultos. Qual que é mais fácil, as crianças ou os adultos? Ah, cada qual tem a sua especificidade, né? Não dá para dizer qual é o mais fácil, qual é o mais difícil, né? Existem desafios dos pequenos, sabe, Alex? E tem desafios com os maiores. Eu queria dar parabéns para você por ser professor. Eu tenho muito orgulho e eu tenho muita memória boa com meus bons professores. Estudei em escola pública durante dos 7 aos 17, né? Sim. E aí fiz a escola pública, tive ótimos professores, escola maravilhosa, merenda deliciosa. Sim. Os nossos 7 de setembro, batendo as zabumba, sabe? O repique lá. Eu sou filho da escola pública, né? Num contexto de pensar a sociedade, de pensar o ser humano, em relação a algumas questões de espiritualidade. Eu sou o filho da escola pública. Porque na escola pública a gente lida com todo mundo, a gente convive com todo mundo, a gente aprende também, ali a gente tem essa possibilidade de aprender a sentir a dor do próximo. E para o professor é importante, né, a gente desenvolver essa sensibilidade por trás daquela criança indisciplinada, ou aquela criança muito quietinha, que é um problema também, um problema muito grave. Muito grave. Aí existem problemas muito sérios, né? Então a gente tem que desenvolver essa sensibilidade, o professor tem que desenvolver essa sensibilidade. Se nas famílias regadas a um bom conforto financeiro, com mais informações, mais acesso à internet, a todos os atributos, nós temos os transtornos que avassalam essas famílias. Imagine só nessas famílias que o cara está preocupado para saber o que vai comer na janta, nem sabe nem que vai ter no almoço do outro dia, né? Além de problemas financeiros dramáticos, né? Morar em vizinhanças com falta de sustentabilidade, sem apoio governamental, com todas as dificuldades que o rincão brasileiro tem muito para se resolver.
e que muitas vezes nós vivemos numa bolha. Por isso eu fico muito honrado em recebê-lo, e com esse entendimento, que não é o tema de hoje, né? Sim, quem sabe nós vamos debater isso em outra ocasião. Muitas vezes, quando a gente vai debater, eu tenho que fazer uma roda de professores. Minha vontade é fazer um podcast, uma roda, trazendo o professor da municipal, da estadual, né? Há quem dá aula para a juventude, outros que dão aula para o infantil. São várias realidades. Com psicólogos, um psicopedagogo, alguma coisa. Por quê? Porque se eu trago um diretor de ensino ou um secretário de educação, eles vão um pouco levar no viés deles, na mentalidade deles. Vai contar a realidade patronal. Patronal. E eu quero a realidade... O chão da escola. E o chão da escola. O chão da escola, porque daí é outra coisa. Sim, então, sim. Tá aí um tema para ser debatido e talvez seja uma experiência e você possa me ajudar na curadoria desses professores. Bom, enfim... hoje o Rafael, ele tem um trabalho voluntário. O que você precisa, meu querido? Pare. Celular? Só virar de ponta cabeça. Tá, entendeu? Dá um reflexo. Para quem é produção, obrigado, viu? O Rafael faz um trabalho voluntário, né? Com certeza deve ser voluntário, na questão da apometria. E muito desperta a curiosidade, a apometria que está tomando. A gente sabe que hoje, no mundo espiritual, em virtude da mudança da frequência da Terra, onde está havendo uma regeneração desse planeta, e nós estamos um caminho, um processo muito lento, mas uma mudança de dimensão e etc. todo, e muitas coisas estão vindo, né? Muitas terapias, né? Conexão com outros seres e etc, etc, etc. E a apometria eu sei que não deve ser muito nova, deve ter uma história que você vai contar um pouquinho pra gente, mas ela começa a ser mais usual nos tempos atuais, assim como tantas outras que a gente nem ouvia falar e hoje está aparecendo um monte por aí, né? Para ajudar a elevar realmente a frequência da Terra. Inclusive na nossa região tem, né, grupos de apometria, alguns grupos eles pululam aqui ou ali, né? O nosso grupo já tem 22, 23 anos, né? Conforme você já disse, nosso grupo é caritativo, faz uma atividade voluntária nesse tempo todo, né? E vocês estão em Porto Feliz? Estamos em Porto Feliz, né? E a apometria, ela data mais ou menos uns 60 anos. Ela é nova aí, tá então, vendo? ela vem dos anos 60, então. Super nova. Cerca de 60, 70 anos, né? Ela foi... Como é que ela foi? Ela foi organizada e formada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, um espírita, né, de quatro costados, aquele espírita estudioso que tinha várias universidades, muito investigativo. Ele foi, certa feita, num congresso de espíritas também, na Argentina, né? E ele conheceu ali um médico porto-riquenho, né, chamado Luiz Rodrigues. O Luiz Rodrigues, ele traz uma técnica, né? Ele formulou uma técnica chamada hipnometria. Era o início, eram os rudimentos, né, da apometria. E o Dr. Lacerda percebeu que aquela técnica toda era interessante, né? E ele traz a hipnometria para o hospital em Porto Alegre, né? Um hospital espírita em Porto Alegre, né? E existia aquele momento ali, um grupo de espíritas, né, interessados também em novas técnicas. E junto com a esposa dele, ele vai organizar a técnica apométrica, né? Ele vai fazer algumas mudanças necessárias dentro, né, da ciência espírita. Inclusive, né, na abertura você falou sobre o perispírito, né? O fundamento principal da apometria em relação à parte terapêutica, né, é a investigação da alma humana com uma intervenção positiva, benéfica no perispírito, porque o próprio Espírito Verdade disse isso, né, na codificação kardeciana, que é no perispírito que estão a maioria ou quase todos os problemas físicos e emocionais a serem tratados. Então tem que se tratar o perispírito a fim de que o corpo físico tenha, né, uma efetiva saúde. Ou seja, trata ele primeiro? A gente trata o perispírito. A gente trata o perispírito, mas, né, a apometria por si, isso que é importante ser destacado, né, que a gente precisa conversar. A apometria por si, ela não vai tratar o perispírito, não é tão somente a técnica, né, porque além da técnica apométrica, né, que consiste nessa intervenção
positiva no perispírito, em parceria com a espiritualidade, né, com a espiritualidade de luz, aí tem o trabalho, né, com a mediunidade ostensiva, tem também a alimentação vibratória, a alimentação emocional, a alimentação dos sentimentos, sabe, do encarnado em relação ao seu perispírito. Então não é só um tratamento terapêutico externo, é um tratamento terapêutico que a apometria possibilita, né, desde que numa casa de atendimento, né, existam preleções evangelizadoras, uma seriedade de concitar o atendido, né, a pessoa atendida, a rever comportamentos, no sentido de ela se reciclar, se pautar numa vida, né, através da ética. Ou seja, a apometria é... A apometria, ela é a ferramenta, né, que pode andar par a par com o Evangelho de Jesus. Aí sim a gente trata o perispírito com efetividade. Isso é apometria. Isto é a proposta da apometria dentro da lógica do Evangelho, né? Na nossa casa, a gente sempre fala da seguinte forma: a apometria sem o Evangelho é uma panaceia, é uma magia, é simplesmente, né, ir lá no centro, receber um atendimento, receber um passe, o nome que a pessoa queira dar, ela sai de lá da mesma forma, né? Ela vai sentir um alívio, né? Porque tem a intervenção, um campo de energia, né? tem a intervenção terapêutica e tudo mais. Só que a pessoa não se esclarecendo, não se conscientizando. Não é a causa daí, né? Não se atinge a causa, porque a causa, né, das doenças, das infelicidades das pessoas é uma fermentação de maus comportamentos, fermentação de condutas vis. Isso está dentro do Evangelho de Jesus, né? Jesus, certa feita, ele nunca escreveu nada, ele falou e os apóstolos escreveram, né? Perguntaram sobre a origem dos problemas para Jesus. Jesus falou assim, sabe? Não é o exterior que faz mal ao homem, né? Não é o prefeito, não é o meu patrão, não é a minha mãe, meu pai, a minha esposa, não é pessoas externas, não é o meu meio externo, não é um trabalho estafante, mas é o meu interior, é o interior que faz mal à criatura humana. Más intenções, más inclinações, maus pensamentos, a brutalidade. Isso fermenta no corpo físico, né? Fermenta no perispírito e fermenta no corpo físico. Então nós somos produtores da nossa infelicidade e da nossa felicidade. Mas quem procura apometria é para quê? É para algum desvio, algum transtorno emocional ou doenças físicas? Então, a apometria, ela possibilita o tratamento, a gente não exime, inclusive eu gostaria de dizer isso, né, que fique registrado. A gente não vai solicitar para a pessoa atendida o seguinte: olha, você pode deixar de ir no médico ou deixe de tomar os remédios. Não, porque se a enfermidade ela está somatizada, é necessário tratamento físico. Inclusive os médicos são intuídos pela espiritualidade de Deus, né? A pessoa que tem um transtorno emocional, sabe, ela pode ser atendida mediante a apometria, mas a questão é o que está por trás de um transtorno emocional. Perfeito. Que raiva, que mágoa, que ódio, que, sabe? Ou que forma de ela ter interpretado a vida, de ter se sentido abandonada, né? De ter se sentido vazia, às vezes desde o início da adolescência, né? Que a levou àquilo, aquela depressão, aquela tendência suicida. Ou seja, a apometria, então, ela combate os males físicos e mentais. Ela é efetiva nesse sentido. E se o grupo pauta, aí que é o que eu gostaria de enfatizar, e se um grupo de atendimento pauta os ensinos de Jesus, o Evangelho, como norte filosófico, a gente vai mais ainda na raiz do problema, né? Porque uma dor de cabeça é um sintoma, uma dor de estômago é um sintoma, né? Um quadro de epilepsia é um sintoma, sabe? Daí a gente tem que ver esse quadro, de onde que vem. É dessa vida? Vamos tratar. É de vidas anteriores? Que é aí que eu gostaria de falar também. Vamos tratar. Porque a apometria possibilita investigar a alma humana, a interioridade da alma humana. Entende?
E aí, em relação às vidas anteriores do nosso espírito, né, elas são perfeitamente acessíveis e tratáveis, né, com fins terapêuticos. Ou seja, a questão dos pilares, então, da apometria em termos de filosóficos e ético. Resuma um pouquinho para nós. O Evangelho de Jesus. É isso, né? O pilar ético-filosófico é o Evangelho de Jesus. Seja em qualquer terapia. Na constelação familiar, que eu fiz também, né? Eu sou constelador. Eu vi aqui, terapeuta floral também. A gente não faz aplicação de constelação ou de florais na apometria, a gente ali se concentra nisso. Mas tudo, o manual de bem viver da humanidade é o Evangelho. Eu, pessoalmente, o nosso grupo, nós nos preocupamos, né, em enfatizar isso, primeiro e antes de tudo, para nós mesmos, né, porque somos espíritos em necessidade, em débito, por isso que somos trabalhadores. A espiritualidade, ela traz problemas ali através das pessoas. O médium diz que tem uma carga para pagar, né? Não, então. O médium é assim, né? A pessoa vem com um determinado problema, né? Determinado comportamento, e eu observo aquele comportamento na minha pessoa. Falo, olha, eu tenho isso aqui. E a espiritualidade que traz. Por quê? Porque é uma forma de educação, sabe? Da gente se educar. Então, por isso que eu falei, né, inicialmente a respeito da apometria e educação. A apometria é uma ferramenta terapêutica e pedagógica. Porque Jesus, eu vejo que ensina através do Evangelho. Isso, que eu vejo Jesus como professor. Eu acho, acima de tudo. Para mim, um professor é o melhor quântico que existe. Então, né? Maravilhoso. Então é isso, a apometria, ela é bastante... Sou fã de Jesus. Então, eu também. A apometria, ela é bastante simples. E a gente foi nessa toada, né? Desde que eu comecei, né, há 22 anos atrás, eu tinha uns 20 anos. Né? Ali eu encontrei, né, as ideias de Jesus, aquela ideia dos primeiros cristãos, numa garagem. Era uma garagem pequena, eu fui muito bem recebido. Era um grupo era apometria? Não. Era. Eles Mas como que você foi para lá? Conta um pouquinho. Os companheiros estavam iniciando, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. Eu era evangélico. Você era evangélico? Das igrejas reformadas. Certo. Inclusive eu tenho muito respeito pelo pessoal. E aí, rapaz, só que eu senti um vazio. Né? Um vazio, uma falta de sentido na minha vida. E eu disse para minha mãe, falei, mãe, olha, eu já fui na igreja católica, a minha mãe foi a grande, né, eu sou muito grato a ela, fui na igreja evangélica, fui na Umbanda, fui em todo quanto é lugar. Falei, mãe, mas eu não me sinto, né? Aí ela falou, Rafael, tem um lugar assim, assado. Como é que ela sabia? Oi? Ela sabia porque ela já tinha frequentado sua mãe? Não. No caso, ela é muito conhecida na cidade, em Porto Feliz, né? E disseram para ela. Porque ela foi buscar, né? Falou, olha, conheço um lugar que lida com essas questões que você está falando de vida passada e não cobra, que a minha preocupação era essa, né? Primeiro porque nós não tínhamos dinheiro. Certo. Era uma família muito carente. Bastante, né? Passávamos um momento muito difícil. E segundo, que a gente sempre entendeu que religião, sabe, essas questões financeiras não dá para, né, ter envolvimento, né? E aí eu falei, bom, então eu vou lá, mãe. Aí ela marcou pra mim, demorou uns 3 a 4 meses, né? Quando eu, Rafael, chegou o dia, fui lá e me encontrei o meu lugar. Então não é de hoje que demora pra marcar a apometria, né? Oi? Não é de hoje, né? Porque é muito procurado, né? Mas não precisa entrar nesse detalhe. Agora você conta por que demora um pouco. Não. Mas aí eu conto que termina sua história que é interessante. Aí você demorou 3, 4 meses, você foi. Demorou uns 3 ou 4 meses por aí eu fui lá na apometria. Eu fui chegando, né? Era uma rua sem saída, sabe? Você não sabia que você era médium ainda naquela época? Sabia. Já sabia? Sabia. Eu vou contar pra você. Chegando lá eu vi uma rua sem saída, uma rua de terra, assim, uma árvore assim, sabe? Tudo muito simples, né? Falei, nossa, que lugar legal, né? Bem diferente de uma igreja, com todo respeito. Muito ostentatório, eu não gosto de nada disso, eu me sinto muito mal. E aí as pessoas que lá me receberam, me acolheram como um filho,
inclusive, né, a querida Renata Rojo, que esteve com você aqui, é uma irmã para mim. O pai dela, a mãe dela são meus pais em segundo lugar, né? E me trataram com grande acolhimento e ali eu encontrei Jesus. Falei, pô, é aqui, né? E naquele dia eu pedi já para o coordenador dos nossos trabalhos. Hoje ele tem 82 anos de idade. Que graça. O seu Carlos Pereira. Um abraço aí. O seu Carlos, né? Aí eu falei, seu Carlos, eu gostaria de atender igual vocês, porque eu vi todos os trabalhadores felizes e se sentindo bem, com sentido. Falei, pô, isso aqui é pra mim, né? A gente tem que ter esse feeling, né? Esse negócio aqui, pô, né? Eu sempre infeliz, sempre chateado, sozinho, né? Aí ele levou um susto, na verdade, falou, então venha no sábado. Eu não sabia, tinha terça e sexta, né? Aí comecei a atender nos sábados, depois na terça, depois na sexta, e tô até agora. Meu Deus, faz quantos anos? 22 anos. Ah, que bonito. 22 anos e... Mas você começou a atender como? Você chegou lá e já começou Cheguei a lá já e manifestou? começamos a... Primeiro dia já manifestou? A atender. Sim, manifestou-se uma personalidade desencarnada de um pajé. Deu a mensagem dele, não foi um atendimento, né, que eu realizei em relação a alguém, mas ele se manifestou, agradecido, tá, aquela coisa toda, e também eu também muito agradecido, então foi uma emoção dupla da personalidade desencarnada, que tá um benfeitor. Você já tinha essa intimidade? Com ele não, né? Mas com a mediunidade sim. Com a mediunidade sim, porque quando a minha avó veio a desencarnar, dias depois eu a vi. Né? Então, isso sempre foi muito natural para mim. As pessoas até falam, eu não quero ver espírito. Eu falo, olha, primeiro que você é um espírito encarnado. Né? Isso é verdade. Então, ponto. Segundo que uma pessoa desencarnada, qual a diferença? É só a questão da roupagem, sabe? É uma questão de você levar isso com naturalidade. Mas eu entendo... A figura do desencarnado ele é a mesma que a gente, né? Só que está num campo de energia, é isso ou não? O que muda? Eu faço a seguinte leitura, que a figura do desencarnado ela é potencializada pela vida que ele teve. Né? Então, uma pessoa que se viciou, uma pessoa que teve determinados comportamentos, a roupagem do perispírito vai ser mais densa, né? Uma questão de lógica e também, né, de obra. Se reconhece a árvore pelos seus frutos, já dizia Jesus. Né? E da túnica nupcial, que túnica que você vai vestir, né? Aí aparece determinada personalidade desencarnada com uma densidade vibratória muito forte. Ou então, né, personalidades desencarnadas, né, que tem uma densidade vibratória muito sutil, que é muito agradável quando eles se aproximam e tudo mais, entendeu? Mas eu pessoalmente, eu não faço escolha, né? Como trabalhador, eu gosto de ver o depois. Aquela personalidade desencarnada, seja ela uma vida anterior, porque uma vida anterior do nosso espírito, ou uma personalidade desencarnada que ainda não reencarnou, elas depois de tratadas, elas ficam muito gratas. Aí elas revelam toda a gratidão, sabe? Então eu não fico preocupado com a roupagem. Como que ela se apresenta, mas o pós, né, do tratamento. Vocês tratam elas então? A gente faz todo o tratamento. Para a evolução deles, né? Sim, é necessário. Mas não é pela apometria, né? Sim, pela apometria. A apometria também? Para o tratamento do perispírito? Do encarnado, exatamente. Do encarnado. Veja só, porque o que acontece? Então, vou dar um exemplo para você falando da minha pessoa. Eu tenho um quadro de epilepsia, né? Dos 13 aos 19 anos eu tive sucessivas crises de epilepsia. Ia no médico, fazia exame, não dava nada. Aquelas que a gente caía, né? Sim, já vi amigos assim. Enfim. E aí, rapaz, eu comecei a ir no centro, né? 19, 20 anos, eu parei de ter as crises. Né? E o que foi constatado lá, e eu vi, a gente viu... E o que leva a epilepsia? A epilepsia. São sucessivos erros cometidos em vidas passadas ligadas à sexualidade desregrada, vício do álcool, o abuso do poder, tudo relacionado a abuso, né? E aí... A conta chega. A conta chega. Então a epilepsia, no caso aí,
né, é uma consequência. É uma consequência. Só que essas energias, elas acordam. Elas acordam. Em determinado momento da vida do encarnado, elas vão acordar, né? Então, no meu caso, foi com os 13, 14 anos de idade. Agora, é interessante que você, com 19, conhecia o caminho. Você tinha que passar por uma fase curta, né? Sim, aí é que é o negócio que eu vou explicar. Bom, é bom você ter falado isso. Com 14 anos de idade, eu comecei a desenvolver as convulsões, né? E não se sabia, eu fui dopado errado, quase morri. Aí cheguei com 19, 20 anos, né? Conheci uma médica fantástica, ela começou a alinhar a questão dos medicamentos, né? E conheci o centro. Uma psiquiatra, não? Não, uma neurologista, uma médica neurologista. Deu tudo certo. E nesse período, o que me foi barrado? A bagunça. Foi barrado o quê? A esbórnia, foi barrado o quê? Todo tipo de coisa que o meu espírito em vida passada fazia, estava viciado à bebida. Você pulou a juventude? Eu pulei a juventude, eu pulei tudo isso. Aí eu já fui para o caminho com 20, 21 anos, sabe? Foi um remédio muito amargo, né? Com 20, 21 anos, procurando saber, né? O que é apometria, espiritualidade, mediunidade, sabe? Para atender pessoas. Então, meu foco... Você pagar a conta. Na verdade, não é pagar a conta, né? A gente tem a seguinte leitura. Conhecer uma outra forma de ver o mundo, uma outra interpretação. Perfeito. Sabe? E até porque não é pagar, isso é um amor, né? Inclusive, né? É verdade. Então eu penso dessa forma, que a doença para mim ela foi muito necessária desde que eu me conscientizasse, né? Que houvesse uma consciência. Você saber ter consciência de tudo isso, né? É muito então, mas eu tive isso. pessoas. Ao mesmo tempo que você teve essa dor, mas teve esse privilégio. Eu tive pessoas que me auxiliaram, né? Então, muitas pessoas me auxiliaram, encarnadas e desencarnadas. Eu não posso falar por mim, claro, né? Mas eu desenvolvi essa consciência e hoje é uma felicidade quando a gente atende pessoas com quadros de epilepsia, lá no centro várias vezes, né? As pessoas vêm até o trabalhador e gozado, né? Que não é uma escolha, né, de uma pessoa. Ela passa com o Rafael, a porta se abre, que são várias salinhas, né? A porta abre. Daí ó, uma pessoa sai, vem a outra. Aí, eu tenho epilepsia. Você falou no caso de epilepsia, mas dê outros exemplos mais comuns que nós temos. Por exemplo, um espasmo, por exemplo, quando a gente fica assim com o olho. Isso aí é um fruto de um estresse profundo que a pessoa tem, né? E aí tem que se pesquisar. No nosso centro a gente trata dessa forma. Por que ele tem esse estresse profundo, né? Pessoa, quando que você começou a ter esse quadro sintomático, né? Aí a pessoa fala, olha, 2 meses atrás, 3 meses atrás eu tive determinadas situações. Dá uma zigadinha. É o meu... Só abaixar, só pronto. Pode continuar, não tem problema, pode continuar. Eu digo pra você, porque daí... Perdão, mil perdões. Imagina, faz parte de casa. Os ouvintes vão compreender. E aí? Então, dando continuidade. Então a gente pergunta para a pessoa, né? Pessoa, quanto tempo que você está com esse espasmo? Né? Porque nós temos que ser investigativo, sabe? Não pode deixar tudo na mão da espiritualidade. Certo. Isso não existe, né? 3 meses atrás, o que aconteceu há 3 meses atrás? Rapaz, a minha esposa, tal, coisa, tal. Você brigou com ela? Foi, aconteceu. Aí vamos colocar aqui, mas você guardou muita raiva dela? Eu falei, nossa, guardei muita raiva e tem mais uma coisa, porque lá aparece tudo, né? Eu conheci uma outra pessoa, aí tem um complexo de culpa, entendeu? Aí a gente vai tratar. Esse espasmo aí tem um ligado, por exemplo, ligado muito ao estresse profundo e uma insatisfação, uma rejeição, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? A gente não pode generalizar. A insatisfação da pessoa estar num casamento que não está legal para ela, aí ela vai buscar uma outra situação. E nessa situação que é o drama, né? Porque daí, quando ela faz isso, ou quando ela foi bruta com a esposa, né, se tratando de um homem, no caso que a violência doméstica é terrível, né, a gente fala muito sobre isso, aí ela desperta vidas passadas, o espírito dela. Porque a gente sempre fala isso no nosso centro e nas nossas palestras.
Nós somos despertadores das nossas vidas anteriores. Não é a vida anterior do meu espírito, né, que vem simplesmente me atacar. Isso não acontece, nem no centro espírita, né, o chamado espírito obsessor. Não acontece, tem que haver uma relação de afinidade, de sintonia. E em relação a isso, né, na mediunidade e também nos vários livros, né, da literatura espírita, né, que a ciência espírita tem ali as mancheias, a gente observa a sintonia vibratória. Então, dentro da apometria, né, eu digo o seguinte, que nós encarnados somos despertadores. Agora, de nossos eus em desalinho. Então, exemplo, né, você pense aquela questão sua, comportamental, toda vez que você pratica aquilo, você está despertando vidas passadas do seu espírito parecidas, né? E as consequências que elas tiveram, se você continuar, você vai ter também. Você vai ter. É escolha. É escolha, é livre-arbítrio. Por isso que a apometria é uma ferramenta terapêutica que permite que a pessoa se conheça. Então a contribuição do atendido na apometria é muito maior do que a sua questão da cura. Pode imaginar. Porque a gente pensa na apometria só na questão da cura ali, né? Não é só acreditar, porque a fé é uma questão de retidão de caráter, prática de princípios. A fé ela tem que ser ativa, porque o próprio apóstolo Tiago dizia que a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, você tem fé mesmo? Você como... Por prática, né? Você como... Apômetra. Apômetra. Apometra, tanto faz. Mas eu ia falar correto, apômetra, né? Você me ajuda aí. O apômetra, ou apômetro, no caso seu é apômetro, né? Apometra. É sempre apômetra? Apômetra ou apometra. O apometra, tá. Você como uma apômetra, existe uma função, o espírito que conversa contigo, que vem aqui, porque não sei se é um médico, que seja um psicólogo, não sei quem você recebe, porque você tem algum tipo de doença que a pessoa chega para você, ou qualquer tipo de situação? Não, na verdade, a interação com a nossa espiritualidade de luz, ela é uma parceria muito forte, então a atividade do encarnado, do médium encarnado, ela é muito grande. Não se trata simplesmente de incorporar um médico ou uma outra personalidade desencarnada, um benfeitor, olha, fulano tem isso. Então, acima de tudo, né, na apometria tem o papel do encarnado e investigar o porquê que a pessoa foi adoecendo, que levou àquela doença. Você tem muita bagagem, gente. Precisa estudar, é um dever. Por exemplo, é um dever. Vamos falar de uma coisa que é muito comum dentro das doenças, que é muito comum, né? A depressão, por exemplo. Sim. Né? Qual que é a causa? Que tem, as pessoas... São várias. Nossa, mas a depressão é um desencadear de várias situações. Você falou a respeito da nossa classe trabalhadora aí, tem uma série de questões relacionadas à negligência do Estado. Isso leva a pessoa à depressão. Se ela não consegue interpretar a vida de uma forma mais otimista, de superar desafios, ela vai para a inconformação, para a rebeldia e ela tende à depressão. Uma pessoa já de classes sociais abastadas, ela se sente vazia, ela se sente, sabe... Tem uma diferença da depressão do pobre para o rico? Do pobre para o rico? É porque a depressão de um, porque você falou de vazio de um, o outro está falando de opressão. Olha, aqui eu fiz algumas exemplificações no contexto geral, né? Eu diria o seguinte, que não dá para dizer que existem enfermidades sui generis de classes sociais abastadas, assim, ó, só para os ricos ou só para a classe trabalhadora. Muitas vezes, ó, vou contar um exemplo para você, um exemplo de preconceito de classe. Aconteceu em Campinas, uma pessoa, se diz professora, eu penso que não. Ele disse que as mulheres, no caso, elas não têm nenhum problema relacionado à neurose, as mulheres que vivem em periferia, porque elas têm muito filho e elas fazem muito sexo. Eu falei comigo mesmo,
Exatamente. Nossa, Foi o meu. colesterol. Aí eu olhei assim, fiquei me lembrando das minhas mães, a época eu dava aula em Iperó, sabe, num bairro, num distrito chamado Jorge Wetton. Eu sei, onde tem o pessoal do assentamento. Do assentamento, meus amigos, meus companheiros lá, fiquei pensando naquele povo todo, sabe, e que tinham neuroses, sabe. Então eu não posso dizer uma coisa... A pergunta que eu quis fazer foi o seguinte, se existe um comportamento depressivo diferente para quem tem uma classe social, é mais bem informado, ou se alimenta de situações diferentes, em relação a uma classe menos privilegiada. Talvez acho que a pergunta fica mais correta. Assim. A gente pode pensar... Desencadeia algumas... a gente pode pensar o seguinte, que o meio interfere muito na criatura humana, né? Então, nesse sentido, é possível que existam enfermidades, sim, que... Por exemplo, a alimentação, uma coisa dela, o estresse causado por falta de dinheiro para pagar um boleto, não saber o que vai comer, ver um filho passando... A questão do suicídio... Então, eu não sei, você que conhece melhor. Não, né? sim. É nesse sentido. Sim, não, eu entendi. Mas o meio, ele pega bastante tanto as camadas sociais mais abastadas como as menos abastadas. E aí esse despertar de energias é de cada grupo, de cada pessoa, né? Porque também dentro da classe trabalhadora ali, né, mais necessitada, tem gente que é firme, que segura, né? E tem pessoas que vivem no meio social mais abastado, que são pessoas maravilhosas. São pessoas ali, sabe, que a gente beija a mão, né? Então é difícil fazer uma generalização. Eu acho que o ser humano é através do seu próprio comportamento, porque todo mundo tem a centelha divina. Se nós temos a mesma quantidade de genes, né? São 28.890, sei lá a condição, cada cidadão, cada ser humano, tanto aqui na África, no Japão, na Inglaterra, está comentando esses dias aqui. Todos nós temos a mesma quantidade, temos a centelha divina. O que muda a vida... É a sua interpretação de mundo. E a informação que a pessoa tem. Por que você muda de você como professor e eu como ignorante? A informação. Você se informou. Como que você vai lidar com esse informe? No nosso centro, a gente foi muito assertivo em relação a isso, porque cada atendido ou atendida é um atendido, é um atendido. Então, a gente não pode fazer, é assim, acredito que não tenha mesmo. Porque senão a gente se restringe à terapêutica, né? Fica muito restrito. Me fala uma coisa, como que a gente avalia um bom apômetra? Bom, antes de tudo, a pessoa ela tem que ser conhecida por pautar sua vida na retidão de caráter, fora do centro, sabe? Primeiro de tudo. Mas é aquilo que Jesus sempre falou, né? Se reconhece a árvore pelos seus frutos. Primeiro ponto. No centro, sabe, a gente vai perceber um bom apômetra, uma pessoa, um bom trabalhador, também daquela pessoa que acolhe, o trabalhador que leva a sério o tratamento, né? Ele é muito aplicado e isso as pessoas percebem, né? E não só dentro do centro, mas fora do centro, né? Os estudos, é muito importante. O trabalhador, o médium, não vou falar de apometria, mas vou falar de espiritualidade. O trabalhador que não estuda e o trabalhador que não se recicla, ele vai ser vitimado por personalidades, por inteligências que estão a serviço da maldade, sabe? Porque o nosso campo vibratório, né, enquanto médium, ele é aberto. E aí se eu me prontifico, eu vou atender, eu vou ser um pretenso servidor do bem. Já que a gente se coloca como servidor do bem, a gente tem que fazer valer isso, né? Então é muito sério, é muito sério. Então é fora do centro e dentro do centro, né? Tem algumas questões também que eu gostaria de incluir. A apometria, lamentavelmente, virou um mercado, né? Tem muitos grupos, né, pretensos grupos, que cobram. Ou seja, o servidor não é para cobrar. Não, porque trata-se da mediunidade, da prática da mediunidade ostensiva, né? Tudo tem implicitamente mediunidade, tem a intuição, ok. Inclusive nas profissões. Todos nós somos médios, né? Sim, somos intermediários das coisas. Exato. Temos a conexão, que é o chakra coronário aqui para isso, né? Sim, exatamente. Porém, a partir do momento que você está numa ferramenta terapêutica e você você lida, sabe? Você percebe
as personalidades desencarnadas, os benfeitores desencarnados, fazendo muito mais do que você, e você cobrar algo que você não fez nem menos da metade, aí falta-se a ética. Mas nas cirurgias espíritas, que a gente sabe que não se envolve dinheiro. Não se envolve, não se envolve. Eu tive um caso aqui que eu recebi, né? E aí no caso era o Zé Pelitra, né? Que veio conversar e tal. E aí falou que poderia fazer, meu pai e tal, comentei alguma coisa, e eu nunca busquei nada fora da... Eu sempre fui um cara muito religioso, né? Depois eu fui buscar o autodesenvolvimento na espiritualidade e fui gostando. Fui estudar um pouco física quântica, o espiritismo, que eu acho bárbaro, entendeu? São coisas que tem muito, né, é conexa, né, com a existência humana. E tudo isso são elementos que vão atribuindo para a gente buscar um pouco mais, a própria ufologia, entendeu? Todas essas coisas que a gente vai buscando um pouco de conhecer. Eu falo que eu não tenho formação, mas eu tenho informação, né? Porque todo dia está buscando, né? Sim. E a básica eu já tive também religiosa, que é muito boa, respeito muito, né? Já trafeguei nas igrejas evangélicas maravilhosas, entendeu? É a sua forma que conduz e interpreta a fala, né? E o fazer com que as pessoas administrem melhor o seu ego, né? Para que o pensamento se eleve e conecte com o divino. Sim. E seja a mansidão, aquela paz toda. E aí foi, mas ele cobrou um negócio para fazer. Foi. Parece que tem até um resultado lá. Mas aí depois eu conversando com outras pessoas, eu não sabia. Aí depois fui buscar não tinha ainda o contato com a apometria, outras coisas, eu estava aprendendo. E aí eu falei, meu Deus, você não pode. Daí eu falei, agora eu estou entendendo. Veja só, olha, os companheiros dizem que eu sou muito duro, algumas pessoas dizem que eu sou muito duro em relação a isso. Bem possível que meu espírito em vida passada tenha cobrado a torta e direito. Entendeu? Em relação à prática mediúnica. Mas o fato é que eu já tenho, né, deixar claro algumas coisas aqui, eu já tenho a minha paga. Minha paga é a paz de espírito, é ter chegado aqui do meu trabalho, que eu gosto do que eu faço, e é raro isso, né? Eu gosto de trabalhar como professor. Ah, mas é lindo ser professor. Aí eu já estou me sentindo bem, aí eu venho pra cá, né, conversar com você, estou me sentindo melhor. Entendeu? Então, tá tudo bonito, tá sabe? Tudo muito bonito. Por que eu quero mais? Essa paz que Jesus fala, a paz que eu lhe dou, essa paz. A paz que vos dou, 600 Hz aí. Então, e aí, né, tem uma passagem do Evangelho de Jesus e também Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, dos gentios, eles dão exemplo nesse sentido. Jesus, ele dizia assim, né, o que você de graça você recebeu, de graça você tem que dar. E Jesus, ele foi um exemplo de sobriedade, no sentido que ele nunca andou com pessoas, né, de ostentação, de receber dinheiro, nunca se preocupou com isso. Não que o dinheiro não seja importante, mas aí vem o apóstolo Paulo, né, quando ele conheceu de fato Jesus e se converteu a Jesus, ele deixou de ser o que? Rabino. Ele foi ser tecelão, né? E no período da manhã ele trabalhava, né? Enquanto tecelão, ele fazia todo o trabalho dele. E aí de tarde e de noite ele pregava e curava. Ele não passava necessidades. Ah, não. Deus eu sou daquele entendimento, está no próprio Evangelho, né? Que a gente tem que olhar as aves do céu e os lírios do campo. Agora, a partir do momento que a pessoa busca a apometria enquanto aspirante a trabalhadora para resolver os seus problemas financeiros, ela está cometendo um crime, né? E a partir do momento que isso tem que ser pensado e falado também, que a pessoa busca a apometria simplesmente para resolver os seus problemas pessoais e continuar a praticar atitudes, né, ter comportamentos que não são bons, né? Ela simplesmente está enganando a si própria e os seus benfeitores desencarnados, que é a história do contrato encarnatório. Ele não contrata, eu tenho certeza que assinou assim fazer isso. Você vai trabalhar, não pode. Aí ele vem, ele gosta do prazer carnal aqui e se aproveita disso, que precisa do dinheiro para poder usufruir de certas coisas. Exato. Mas isso realmente acontece na igreja, acontece nas igrejas, né? Eu falei da apometria porque... A apometria, que você estava falando da apometria. A apometria, para você ter uma ideia... Então você falou uma coisa muito importante, professor Rafael, que nós, quando fomos buscar os apometras,
nós temos que buscá-los mediante a caridade que é feito. Qual o desinteresse que... Exatamente, né? Eu acredito que vocês devem ter algum obstáculo, algum empecilho dentro do que um grupo apométrico tem, né? Você poderia até comentar pra gente se as dificuldades que vocês encontram também em relação ao trabalho que vocês fazem, né? Não, a gente não tem em tese dificuldades em relação ao meio social, né? A gente não percebe O grupo isso. não tem algum tipo de dificuldade, alguma coisa? Não, vocês vão de Em boa. específico... Não, em relação à logística, ao trabalho mesmo, né? O tempo, com as pessoas que procuram. Eu falo Tá, em relação aos atendimentos. você atendimento, diz. tudo, né? Então, até a sua pergunta, ela vem de encontro com o que você tinha falado anteriormente das filas, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, é a pessoa que se escolhe para atender, para trabalhar, sabe? Trabalhando para ser atendida. Para trabalhar. Ah, isso está falando... Ah, tá. Pelo seguinte, né? As pessoas buscam apometria, solução de problemas e tudo mais, mas são poucos trabalhadores. Então a gente faz um esforço muito grande para atender com qualidade e em quantidade. É formado o apometra é formado ou não? Ele é apenas Não, pode haver... autodidata? Depende da casa. Não, depende da casa, né? Depende da casa? Depende no caso do de vocês em Porto Feliz. No nosso grupo, né, via de regra, nós temos estudos e aí a pessoa passa por um estágio e ela vai trabalhando. Essa é a metodologia de vocês? Não necessariamente a pessoa tem que estudar 4, 5 anos, 3 anos para ser apometra. Tem outros grupos de apometria que a pessoa ela tem que fazer um curso e depois começa a trabalhar. Qual a diferença de um grupo para o outro? São vários porque vai depender do sistema de crenças de cada grupo. Como assim? Tem banda apométrica, tem apometria cósmica, tem vários tipos de apometria. Agora sim, sabe, Alex, se você perguntar para mim... Então você é um apometra da vertente espírita. Eu sou um apômetra da vertente cristã. Da vertente cristã. Se você quiser incluir o espiritismo aí enquanto ciência espírita, sim. Porque há de se diferenciar o seguinte, o que é espiritismo, ciência espírita e o que é o movimento espírita. O movimento espírita, ele se caracteriza muito pelo elitismo, pelo dogmatismo, né? Bem diferente, inclusive, do que Kardec, né, e os seus continuadores, né, daquele século XIX mais ou menos, fizeram, sabe? Então, eu posso me considerar como um apômetra de vertente cristã, né? E em relação à construção da nossa metodologia, a gente bebeu muito da ciência espírita, estudamos Freud, estudamos Jung, a gente filtrou muito, né? Estudamos também o Dr. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra Da época da guerra. da época da Segunda Guerra Mundial, do sentido, da questão do sentido da vida. Nossa, então é profundo o negócio. O nosso grupo, a gente busca ter uma seriedade. Um apometra é profundo o trabalho do apometra, né? Olha, eu vou dizer pelo nosso grupo, Vitor, desculpa. Alex. Pensei no Victor. Não tem problema. Olha que boa comparação, né? Mas o seu Carlos, ele sempre nos dizia também o seguinte, que se a gente está atendendo, tem que haver uma seriedade. Seriedade nos estudos, na vida. E aí o grupo pegou a ideia, né? E né? Aconteceu. É um grupo diferenciado. Que bom, que privilégio ter um grupo aqui perto da gente. Quanto tempo demora uma Eu espera? diria que é um grupo diferenciado, eu não posso dizer dessa forma, porque tem vários grupos, mas é um grupo que tem muita boa vontade, né? Que tem muita boa vontade de atender, de acolher. Mas desculpa, você perguntou... Não, eu perguntei às pessoas que procuram lá o grupo de Porto Feliz para poder buscar uma cura de alguma coisa. Eu vejo que é bem complicado, né? Para marcar, porque tem fila. Não é que é complicado. Do mesmo jeito que vocês são escolhidos para se tornar um apometra. Apometra certo, né? Sim, porque a busca é grande.
As pessoas querem... A busca é muito grande. Mas tudo bem, isso já entendi. Agora eu quero saber, para quem vai ser atendido, também é muito grande. Sim. E aí também é um merecedor para estar na frente lá do... Ou não? Você acha que não? Não, eu entendo que a fila é um processo terapêutico. Pelo seguinte, né? Todos serão atendidos. A espiritualidade, ela... Abre para todos. Quando chega alguém... Ela é inclusiva, então ela promove, né? A espiritualidade, ela promove uma série de situações que todos serão atendidos e com os trabalhadores corretos para cada caso. Perfeitamente, até eu entendi. Mas mesmo que você esteja na fila, alguém que vai entrar numa fila, que é uma fila que espera um bom tempo, né? É uma média de um mês. Um mês só? Um mês e meio. Não é 4, 5 meses. Então eu tô falando besteira aqui, não é tanta coisa assim. Não. E... Só ressaltando uma coisa aqui. Existem alguns casos pontuais, talvez você... Emergenciais. Seria perguntar isso. Que a gente observa a necessidade e lógico que a gente atende. Não é uma dor no estômago, mas assim, é um, sei lá, um câncer, por exemplo. Uma questão muito séria. O câncer, por que você trata o câncer, hein? Então, rapaz, é uma fermentação de uma série de comportamentos, emoções e sentimentos, sabe, que a pessoa vai guardando para si ou que ela externa. O meu pai, ele teve... Tá tudo nas vísceras, é isso? Não, tá tudo no perispírito. Perispírito? E aí isso vai pro corpo físico. Porque já isso vai pro corpo físico. A pessoa alimenta isso, ela alimenta através do sentimento, das emoções, do pensar. Ela joga isso pro perispírito, o perispírito joga pro conglomerado celular. Meu pai, ele faleceu de tumor na próstata, né? E a próstata, né, a gente sabe que é um histórico, né? Quando a pessoa ela desenvolve um tumor na próstata, foi o caso dele, ali um acúmulo de mágoa, de raiva, de uma série de insatisfações, sabe? Então, dessa vida e de vidas anteriores, que despertou, né? Se ele buscasse tratamento, ele iria ficar melhor, talvez ele viesse a desencarnar numa situação mais tranquila. Não foi bem o caso dele, entendeu? Depois ele foi amparado espiritualmente, mas o câncer, lamentavelmente, assim como todas as enfermidades, é produção nossa. É mágoa. Depende de uma série de comportamentos, às vezes é brutalidade, às vezes é mágoa, às vezes é rancor. Um monte de coisa. Escolhe, né? Porque... E fala pra mim de alguns casos marcantes lá no grupo de vocês de Porto Feliz. Caso marcante? De trabalhadores ou pessoas atendidas? Pessoas atendidas. Tá, nós temos o Iago, né? O Iago e a mãe dele, a Rosane. O Iago, ele é como se fosse um irmãozinho nosso, né? Ele tem um histórico de síndrome de Down e ele chegou para nós, né, bastante agressivo por uma série de questões, né? Questões pessoais da família. E o tempo foi passando e ele foi se tornando um rapaz dócil. Algumas questões físicas foram melhorando, né? E o mais importante, a gente foi se tornando mais inclusivo. A gente foi aprendendo muito, né? Então, o Iago é um histórico assim que a gente percebeu um progresso que a gente possibilitou por meio desse tratamento e, acima de tudo, o amor da mãe, né? Um abraço para a Rosane que está nos ouvindo aqui, né? Um beijo para ela. É grande companheira e ela leva o povo lá para a apometria, né? Então, o amor da mãe, a persistência da mãe abrem as comportas dos céus, né? Aí fica mais simples para a gente atender. Que bonito. Né? Então o Iago, ele vai lá, o que eu falei na palestra, né, na semana passada, eu falei, o Iago é um menino nosso, ele pode ficar aqui, fazer o que quiser e tal. E ela falou, ele é cria da casa, né? Uhum. É cria da casa. A gente tem um caso do Iago, teve um caso certa feita de um médico também, que ocorreu um problema muito sério de erro. Ele era, se eu não me engano, ele era médico cirurgião, tinha um anestesista junto, ou uma anestesista, e houve um erro médico, questões processuais, e por meio da prática mediúnica a gente viu aonde que foi o erro médico, né, em si.
E aí a gente percebeu a interferência de personalidades de passado da pessoa que estava com ele, né? E dele e da pessoa que estava sendo operada. Então, nós estamos conversando aqui, tem personalidades desencarnadas amorosas, benfeitoras que estão, né, atuando sobre você, sobre mim, sobre ele. Mas tem aqueles que estão aqui forçando, né? O fato de eu quase ter errado o caminho foi alguma personalidade. Com certeza. Que falou, não pode falar, não vai falar, o que é isso agora? Entendeu? Porque a mensagem, ela não é para o meu, né, para minha egolatria, a mensagem tem que chegar para uma pessoa em grande sofrimento. Eu já encontrei o caminho, agora outras pessoas não encontraram. Eu falo sempre, né? Eu converso com Deus, agradeço todas as formas como é conduzido, né? Esse podcast aqui mesmo, por exemplo, nós temos vários assuntos, evidentemente, mas a gente sempre em entrelinhas está dando uma mensagem. Né? Porque, nossa, eu sinto que eu descobri o meu propósito, né? Eu tenho 20 anos de televisão aberta, né? Trabalhei com entretenimento. Você encontrou o seu sentido de vida. Eu encontrei o sentido de poder usar e cada vez mais Deus está me credenciando, sabe? Está me habilitando para que eu tenha mais possibilidades, né? Sim. Que são infinitas as possibilidades, claro, do mundo quântico, a gente sabe disso, né? No mundo de Cristo. Sim. E aí vai se tornando um soldado cada vez mais preparado para justamente você usar a comunicação de forma correta e que transforme a vida de alguma pessoa, seja pelo podcast ou retorno para a própria televisão, né, da qual eu pretendo, né? E agora, já no mundo espiritual, a gente já sabe que está tudo certo, nós só um preparo para a gente poder encaminhar e fazer esse trabalho novamente, alinhando o entretenimento, onde eu gero audiência pelo prazer carnal, porém o nosso prazer dos ouvidos das pessoas, porém o objetivo maior não é esse. O objetivo é utilizar desses elementos para justamente a gente, através de terapeutas e convidados de pessoas que vão estar no auditório ou recebendo uma apometra, por exemplo, ou um terapeuta de alguma coisa, que vai contrapor aquilo que o artista em algum momento passou. Entendeu? Então era trazer a forma da condução é justamente poder levar mais alegria, com muito carisma, com muito amor para as pessoas, através do próprio entretenimento, para não virar algo pastoral, sabe? Sim, eu sei. E para a gente também ter um pouco de astucidade, né? Para o bem, como o inimigo faz para o mal. Eu tenho a seguinte leitura, né? Jesus, ele dizia assim, que nós temos que ser a luz sobre o alqueire, né? A nossa vida tem que ser nesse sentido e, né, divulgar através das nossas ações e por meio da comunicação o que nós somos, né? E o que a gente pratica. Se a gente salvar uma alma aqui hoje, tá bom, tá pago. Se salvar uma alma hoje, tá pago com a informação. Eu, na verdade, até você falou de questão de soldado, né? O apóstolo Paulo, num livro chamado Fonte Viva, é uma obra psicográfica do Emmanuel e do Chico, ele fala da couraça, da caridade e da esperança. Então, essa questão de soldado, para mim, né? Eu vejo que essa caridade, a ética da solidariedade, que caridade é muito de cima para baixo, né? Solidariedade é horizontalizada. Compaixão. Compaixão, sabe? Boa você. Exatamente. Vou usar isso agora. Então a ética da caridade e da esperança, porque quando a gente está num caminho reto, num bom caminho, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas qual é o caminho correto? É a regra de ouro que está ali, né? Faça ao outro o que vocês querem que te façam, né? Inclusive o pessoal da apometria às vezes me pergunta, que livro que eu devo ler, coisa de apometria. Eu falei, acima de tudo, o Evangelho, sabe? Temos as obras de André Luiz, que são fantásticas, né? Através da mediunidade do Chico, que aí é de uma grande profundidade. E tem as obras psicográficas, né, do Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, né, Fonte Viva, Vinha de Luz, sabe, Pão Nosso, que é uma forma de complementar o que foi ensinado no Evangelho. Então, é isso, sabe? Qual que é um bom filme para assistir? Bom filme?
Olha, estou parecendo, né, que estou na mesma toada, mas em relação à mediunidade, o Chico Xavier, eu gostaria de sugerir, mas eu acho que todos já viram esse filme, Chico Xavier. Né? Alguma coisa nossa, se tivesse alguma coisa. O nosso lar 1 foi ótimo. Foi maravilhoso. O 2 eu não gostei. O 2, cada um tem o, né, deixa alguns. Achei um pouco interpretativo por parte dos atores. O nosso lar. Temos que ser criteriosos, temos que olhar com os olhos. A gente tá ali para olhar, não estamos julgando ninguém. O primeiro ficou espetacular. Eu achei que o nosso lar 1 foi mais, né? E esses dois, e tem um filme também, faça-se justiça, do Divaldo Franco, né? Mas eu não lembro o nome. Tem um que eu vi que é do outro lá que eu gostei também, que eu achei maravilhoso, aquele que fazia as curas lá em Minas, lá bem lembrado, do Zé Arigó. Nossa, tá na Netflix. Não, eu já assisti. Lindo, emocionante. Olha, gente, eu fiquei impressionado, não sabia que a apometria era algo tão novo, né? Assim como tantas terapias extraordinárias que estão surgindo, mas a apometria, como a gente vê aí, tem que o apometra, ele precisa ter a canalização, né? E, enfim, estudar bastante. Lembrando que um bom grupo de apometria não se cobra para se fazer consulta. Né? Tudo que tem a conexão espiritual não pode pagar, você pode fazer doações, você pode ser solidário, como disse o Rafael, para qualquer outro benefício, ajudar, de repente, falar assim, vou ajudar um grupo que vai vir lá de Botucatu que não tem dinheiro, por exemplo, vou pagar um ônibus e vou trazer esse pessoal. Se você tem dinheiro, você pode fazer isso. Então você faz uma ação para que crie, então, uma situação de ajuda às pessoas. Aí é questão do seu coração. Mas a apometria não tem disso. Então, eles não têm isso como uma profissão remunerada. Eles podem dizer que são profissionais credenciados, habilitados, né, como médios estudiosos, assim como muita gente que lida com a espiritualidade busca, para poder canalizar e trazer um benefício ao corpo humano, curando a questão do perispírito. Uma aula de apometria que eu estou realmente realizado, e eu tenho assim infinitas gratidão por você ter desprendido o seu tempo depois de dado tanta aula, né, como professor. Eu gostaria que numa outra ocasião, se você sentisse, para nós falarmos das doenças e as correlações dessas doenças, né? Para nós falarmos como a apometria, como a visão da apometria em relação ao que vocês, por exemplo, não falamos de autismo, não falamos de onde surgiu, por que tem a síndrome de Down. Eu estava curioso, mas eu não quis entrar nesse aspecto para deixar as pessoas... Em resumo, o que eu gostaria de dizer... Você pode até trazer mais um colega junto, se você quiser, junto com você, um amigo que queira vir também, do grupo, para a gente falar o que tem a relação das doenças. Porque, em resumo, todas as enfermidades, sem exceção, até um resfriado, advém do espírito humano. A questão é o que a minha personalidade enquanto Rafael, sabe, pratica em relação a comportamentos, sentimentos, emoções, e que eu, né, vou despertar no meu perispírito, o que eu jogo ali no meu perispírito de lixo emocional ou de coisa boa, que eu vou me manter são. Perfeito. Só uma pergunta. É o perispírito que traz a doença ou é o corpo que provoca a doença no perispírito? Perdão, desculpa. É o perispírito que tem uma genética de outras vidas que traz essa doença, ou é o corpo que provoca essa doença? Há uma hereditariedade espiritual que muitas vezes a criança com 5 anos, 6 anos, né, no caso do síndrome de Down, a epilepsia 13, 14 anos, tá? Outro exemplo. E essa doença ela é como é que fala? Geneticamente, no seu contexto espiritual, há uma herança, há uma consequência. Primeiro ponto. Mas nós somos produtores também de doenças. Somos produtores. Então, exatamente. Então, você fala o corpo. E a nossa personalidade. Certo. Né? Então, a individualidade, ela vai legar enfermidades, sabe? Só que a nossa personalidade atual, ela pode produzir novas enfermidades. Então, não só a gente vai herdar enfermidades, a gente pode produzir. Outra coisa que é importante,
mediante bons comportamentos, eu posso minimizar processos enfermiços, sabe? Então, se eu tenho um problema de reumatismo muito sério, muito forte, se eu auxilio pessoas, sabe, com boa vontade, desinteresse, esse quadro reumático tende a diminuir. Ou seja, nós temos a capacidade através de diminuir toda a carga densa vibratória né? Da capacidade, você fala o próprio ser, né? O próprio ser, a própria personalidade. Nós temos a capacidade da autocura, com certeza, devido à centelha divina. Jesus, sois deuses. Sois deuses. Então você pode fazer muito mais do que eu fiz. Ele falou isso. Exatamente. Exatamente. Meu querido, que eu amei de paixão, Rafael Kerk do Amaral, professor Kersh. Kersh quer dizer o quê? Vem do alemão? Alemão. Alemão. Mas eu não sei o que significa. Não, quer dizer, não pergunta, eu pergunto de onde veio. Alemão. Nós falamos aqui, como é o nome do grupo lá de Porto Feliz? Grupo de Apometria Fraternidade Cristã. Está passando direto ali, só para as pessoas saberem. Então, a apometria está ligado ao cristianismo. Sim. Ao cristianismo. Nosso grupo, sim. E aí, então, só para vocês entenderem, então, existem vários tipos de apometria, mas aqui é ligado ao cristianismo. Que, claro, tem vertentes aí junto com o kardecismo e etc., mas é porque são elementos que vêm e que atuam no trabalho de amor e de solidariedade com o próximo, ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida e entendendo o processo, principalmente se o seu perispírito está doente, para que você possa buscar essa cura. Muito boa aula, eu agradeço do fundo do meu coração e desejo o melhor para a sua vida. Obrigado, eu agradeço. Muita luz e paz para você. Muito obrigado. As pessoas que quiserem, tá aí o contato, né, para que vocês possam poder falar lá e marcar uma consulta, os atendimentos, caso seja necessário, tá bom? Só uma coisinha em relação aos atendimentos, as pessoas interessadas, a gente pede para a pessoa digitar no WhatsApp, né? Porque não é pelo áudio, no caso, a gente só atende pela parte escrita mesmo. Ah, então não fala no áudio. A pessoa responsável está trabalhando e tudo mais. Tá certo, tá certo. Todo mundo tem seu trabalho. Então deixa, só escreve lá e aguarde que eles vão entrar em contato. Opa, na hora. Com certeza. Tá bom. Gente, assine o nosso canal, compartilhe nosso vídeo, mande para as pessoas que você gosta, para as pessoas entenderem aqui que o professor Rafael explicou muito sobre a apometria, esse apometra maravilhoso, abençoado, que há mais de 20 anos se dedica a esta causa, tá bom? Um beijo no seu coração, lembre-se de ser feliz, não existe futuro e nem passado. O que existe é um presente bem plantado. Isso sim fará de você ter uma vida plena, com a paz que Jesus nos deu. Só que nós precisamos elevar nossa frequência através da autorresponsabilidade e do autoconhecimento. Aí sim teremos aquela paz que todo mundo sonha. Um beijo no coração e seja feliz.